Olá, internautas e seguidores do portal Teresina Diário. E é você que nos acompanha também pelas redes sociais e plataformas digitais do portal Teresina Diário. Esse portal que traz sempre muita verdade, credibilidade e conteúdo relevante para você. Bom dia, é um prazer estar nesse portal pela primeira vez para falarmos sobre o Dia do Piauí, né, que ocorre amanhã, portanto. Mas o que realmente aconteceu nessa data? Foi o descobrimento do Estado? Então, como você mesmo acabou de dizer, todo mundo sabe que amanhã é feriado porque é o Dia do Piauí, mas pouca gente sabe que ocorreu nessa data para ser considerado o Dia do Piauí. Primeiro, as datas, elas não trazem em si um conteúdo explicativo do que elas representam como marco cronológico, referencial para ser comemorado, com sentimento, com civismo, né, pela sociedade. Essas datas comemorativas, elas podem ser, inclusive, instituídas por lei, como é o caso do Piauí, o Dia do Piauí. Então, o Dia do Piauí ele foi instituído esta data, o dia 19 de outubro, por lei, em 1937, quando havia intervenção. Leônidas de Castro Melo era o interventor, mas quem sancionou essa lei foi o governador interino, Lobão Veras, e Anfrísio Lobão Veras, e então, 1937. Antes, porém, já existia uma data que se comemorava o Dia do Piauí, que era o dia 24 de janeiro, que é o nome de rua, né? Nome de rua. Então, a independência no Piauí ela ocorre aí alguns meses após ser proclamada a independência do Brasil em São Paulo. A notícia chega pelo Ceará em Parnaíba, e ali na vila de São João da Parnaíba eles proclamam, um grupo de homens públicos proclama a independência naquela data, porém sem adotar qualquer medida previdente para o que pudesse acontecer, digamos, uma reação do comandante das armas que ocorria, que estava instalado na capital, que era Oeiras. Então, esse dia ele foi instituído. Quando essa notícia chega de Parnaíba, chega a Campo Maior e chega até Oeiras, o então comandante das armas do Piauí, Fidié, João José da Cunha Fidié, que era um português de fidelidade inquestionável à coroa portuguesa, sai de Oeiras para debelar aquele movimento em Parnaíba. Então ele chegou a Parnaíba, não houve nenhuma reação, os líderes haviam fugido, né? Dizem alguns parnaibanos que teriam ido atrás de reforço no Ceará, e ele então retorna para Oeiras, quer retornar para Oeiras. Enquanto ele está em Parnaíba, é instalado uma junta governativa independente em Oeiras, que foi no dia 24 de janeiro. E quando ele retorna, chega então nas proximidades de Campanhal, vai ocorrer o maior episódio da independência, maior episódio armado da independência do Brasil, que é a famosa Batalha do Genipapo, isso no dia 13 de março. Então vejam bem, nós temos aí instituído por lei o dia 19 de outubro como o dia do Piauí, isto ocorre em 1937. Antes, porém, o dia 24 de janeiro havia se instituído também por lei provincial ainda em 1859, se não me engano, com a data comemorativa à adesão do Piauí à independência, com feriado das repartições. E quando é no final do século XIX, em 1894, é instituído esta data no Brasil do Piauí. Então fica confuso para qualquer pessoa, para uma criança, um adolescente, saber. Ele vê na bandeira do Piauí dia 13 de março. Dia 13 de março é o dia da Batalha do Genipapo. Mas o dia do Piauí é dia 19 de outubro, é o dia da adesão da proclamação em Parnaíba. Foi instituído por lei somente em 37. E você vai no Brasil do Piauí e tem o dia 24 de janeiro. Então não há uma sincronia na tentativa de gerar esse sentimento de civismo comemorativo. E há uma quarta data que há quem defenda, inclusive o professor Fonseca Neto, colega lá do Departamento de História, ele defende o dia 31 de julho, que foi a data em que, de fato, foi instituída a Capitania do Piauí. A Capitania do Piauí ela é criada de forma mais tarde, né, do que as demais, quando aqui já havia um povoamento, ainda em 1718, porém só vai ser instalada em 1758. Então, aquela data que efetivamente se instala a capitania do Piauí, se tornando livre, separada administrativamente da capitania do Maranhão.
Então, essas coisas acontecem e isso tudo eu pessoalmente, acho que há uma negligência até do sistema educacional de não constar nos currículos obrigatórios, no conteúdo curricular, o ensino de história do Piauí. Apesar de já haver lei, já há bastante tempo aprovada, mandando instituir. Isso não é praticado. Então, deveria ser praticado em todo o estado do Piauí, porque você não ama, você não gosta, você não reverencia aquilo que você desconhece. E aí a gente vê muitos piauienses por aí, às vezes até negando, com vergonha de dizer que é do Piauí, porque não conhece a nossa história. E aqui ocorreu a data, aqui ocorreu o episódio mais sangrento, a luta armada. São Paulo não houve uma gota de sangue derramado. E lá tem um monumento, né, de mármore, uma coisa suntuosa, né, que é o Ipiranga. E aqui, onde houve, de fato, uma uma guerra, né, uma luta, pelo menos uma luta armada, no dia 13 de março. Morreram muitos, né, piauienses, cearenses, maranhenses também. Então não se tem conhecimento. Então essas coisas do Piauí que precisam ser conhecidas pelos piauienses, porque se nós não valorizarmos isso, os lá de fora não vão valorizar. A gente é obrigado, pelo conteúdo, né, dos livros didáticos, a estudar a independência, por exemplo, dos Estados Unidos, ou estudar a farroupilha que ocorreu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas não é obrigado a estudar a Batalha do Junipapo, a independência no Piauí, lamentavelmente. A adesão do Piauí, a proclamação desses homens lá de elite, né, liderado por Simplício Dias da Silva, João Cândido de Deus e Silva. Simplício Dias da Silva era um dos homens mais ricos do Brasil, tinha um plantel de cerca de 1.200 escravos. O João Cândido era juiz, então todos eram homens de elite, homens que exerciam função pública, ou eram públicos, né, pelo seu status social, e, mas não houve o que eles proclamaram lá, não houve medidas, já, como já falei, previdente no sentido da possibilidade de haver uma reação por parte do governo português aqui instalado. Tem no sentido de que, enquanto as outras capitanias elas foram criadas e foram doadas para serem ocupadas, portanto, povoadas para se desenvolver, aqui cria-se a capitania do Piauí, mais de um século depois que as demais já existiam, em face de já haver um povoamento aqui. Então, enquanto as outras são criadas para serem povoadas e serem desenvolvidas, quer dizer, explorar, portanto, o território para a coroa portuguesa, aqui já havia uma ocupação através da pecuária. Então, a pecuária é a atividade econômica que fixa o povoamento do Piauí, que ocorre de uma expansão dessa atividade primária, né, que vem da Bahia. Então, são duas correntes de expansão da pecuária, uma chamada Sertão de Fora, que sai de Recife, Olinda, e acompanha mais ou menos a zona da mata, mais ou menos do litoral, e a chamada Sertão de Dentro, que sai de Salvador, e acompanha o Vale do Rio São Francisco e atinge, portanto, o sul pelo Vale do Rio Gurgué e ocupa toda a bacia hidrográfica da margem direita do Parnaíba, o rio, além do Gurgué, Piauí, Canindé, até Cuti-Longá, através dessa atividade econômica, que é muito precária também. Então, isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade de núcleos urbanos, porque a própria atividade da pecuária ela não concentra, ela não possibilita a concentração de pessoas e formar ali um núcleo como um engenho, por exemplo. Então, engenho você podia ter 50, 100 pessoas, 30, mas uma fazenda de gado, se tinha um vaqueiro, 2 escravos, 3, no máximo 4 pessoas. São poucas. O primeiro censo, no final do século XVII, Piauí tem 129 fazendas de gado, cerca de 400 habitantes. E ainda por cima você tem 32 mulheres. Então a dificuldade do crescimento vegetativo dessa população, da sociedade, ela é muito grande. Né? O primeiro governador, João Pereira Caldas, a dificuldade é exatamente de instalar núcleos urbanos. Então, quem são os primeiros municípios? Os primeiros municípios, você tem Parnaíba, Campo Maior, Marvão, que hoje é Castelo do Piauí, né? Você tem Jerumenha, Parnaguá, e Oeiras e Valença. São 7 apenas. Piauí está dividido sobre isso aí. Mas leva muito tempo para que esses municípios.
se desenvolvam. E veja bem, desses municípios mais antigos, você tem apenas Parnaíba, Campo Maior, Valença, cresceu um pouco, mas os outros são municípios muito pequenos ainda, muito atrasados também, dada a própria atividade econômica que era a pecuária. Não que a pecuária não seja uma atividade econômica importante, mas por quê? A forma como ela funciona, ela não agrega, né, pessoas formando ali um núcleo, uma vila, um povoado, né? Ao contrário da fazenda do engenho, ou da mina, ou da fazenda de café, né? Que convergem ali para as pessoas para aquele núcleo urbano. E aí nós vamos ter essa característica de sermos a sociedade rural, rústica, muito simples, até a década de 1950, quer dizer, é muito pouco, né? Quer dizer, até a metade do século XX, a maioria da população piauiense ainda está na zona rural. De 50 para 60 que vai haver, portanto, essa mudança e a maioria da população se torna, portanto, urbana e não mais rural. Obrigado aqui pela oportunidade. Então, só acrescentando um pouco. Tem pessoas que não sabem nem por que Teresina fica no sertão. É a única capital que fica no sertão e as demais do Nordeste são no litoral. Eu vi uma vez uma pessoa, uma médica, né, sendo interrogada, assim, curiosidade mesmo, uma jornalista do Espírito Santo, e ela não soube responder uma questão simples dessa que todo mundo poderia explicar, mas ela é resultado de um sistema educacional que, portanto, negligenciou a ela essa oportunidade de conhecer. Porque que a própria cidade dela não fica no litoral como as demais capitais do Nordeste. Então, Teresina, primeiro, como já falei, você tem uma dispersão, né? Você tem uma baixa densidade demográfica. E Oeiras, que era a primeira capital, a primeira vila, portanto, ela ficava muito deslocada da região mais povoada, portanto, mais desenvolvida, uma região muito inóspita, imprópria para a pecuária, para a agricultura também. Então já havia os reclames dos homens de negócio, né, que a capital estava muito deslocada. Então era preciso trazer a capital para a região mais povoada, que já era a região norte, mais desenvolvida, já era a região norte. Aí se reclama, mas poderia ser Parnaíba, porque Parnaíba já era uma vila bastante desenvolvida. Então os parnaibanos se ressentem muito por conta disso, né? Mas só o Saraiva poderia, né, ter respondido por quê. Mas tem as razões explicativas para isso. Primeiro, precisava colocar a capital à margem do rio Parnaíba como fator de desenvolvimento econômico e de comunicação, é um período que estava se explorando a navegação fluvial do Rio da Prata, do Rio São Francisco, Tocantins, enfim. Era preciso colocar, porque Piauí e o Nordeste não tinha estradas, o Brasil como um todo, né? Então, mas aí poderia ser mais ao sul, na altura que viria a ser depois Floriano, ou seria São Gonçalo, que é a altura hoje ali de Amarante e Regeneração, ou poderia ser Parnaíba. Aí tem um segundo fator, qual é? Aliás, o primeiro é colocar na região mais desenvolvida, o segundo, colocar a margem do rio. E o terceiro, que eu acho que é definitivo, era neutralizar a influência de Caxias nessa região. E Caxias era o principal centro econômico e comercial depois de São Luís, e que exercia toda uma influência comercial, portanto, arrecadando receita para a capitania do Maranhão. Então, estrategicamente, foi colocado aqui. Só peço uma coisa: não digam nunca que Teresina iniciou pelo Puti Velho. Não é verdade. Já existia a Vila do Puti. O Saraiva não instalou a capital lá porque ele era um homem culto, apesar de jovem, né, tinha 27 anos. Ele não iria colocar a capital numa região já com problema de saúde pública, dado o relevo, as inundações até hoje que provocam doenças, né, endêmicas. Então ele percorreu 6 quilômetros no sentido sul e ali, num lugar chamado Chapada do Curiço, que é onde hoje fica a Praça da Bandeira, o marco zero da cidade, ali ele instalou. Portanto, vai levar muito tempo para que Teresina vá se unir, né, através do urbanismo, à Vila do Puti. Da Vila do Puti, ele vai criar outra vila com o nome Vila Nova do Puti. Daí porque se chama Puti Velho, a vila antiga
e ali ele transfere a padroeira, Nossa Senhora do Amparo, que é uma outra igreja, e ali começa uma nova capital. 2 anos depois, 1852, é que ele vai mudar o nome, vai elevar a categoria de cidade, capital, e mudar o nome para Teresina, em homenagem à Imperatriz do Brasil, Teresa Cristina. E você que nos acompanhou até aqui, eu queria deixar um recadinho para você, que é um recadinho do nosso parceiro, claro, que é o Gran Hotel Rei. Todos os dias, a partir das 6h30 da manhã até as 10, tem um café da manhã especial para você. Um cardápio variado com aquele precinho que cabe. Amigos, chama a família e vem tomar um café da manhã com a gente no Gran Hotel Rei. Todos os dias, a partir das 6h30 da manhã até as 10, tá certo? E a você que nos acompanhou também, eu quero te pedir, clica aí no sininho, ativa as notificações e fica por dentro de toda a programação que é feita no nosso canal no YouTube. Sempre com muita verdade e credibilidade para você, tá bom? Acesse lá também o portal teresinadiario.com.br e fica bem informado sobre tudo o que acontece no mundo, no Brasil, no Piauí e, claro, em Teresina diariamente. Até o próximo programa Entrevistas e tchau!